Nós vamos hoje receber, com muita honra, muito prazer, o professor Eugênio. Ele é professor lá do Carisma. Qual a matéria que você dá lá nesse semestre? A história dos avivamentos. Ele tem dado a história dos avivamentos. Diz que ele já começa a aula xere, cantaralabá, história do avivamento. Mas eu gosto muito de estudar algumas coisas sobre o avivamento. E é realmente algo que nós estamos precisando urgentemente nesses últimos dias, né? O avivamento começa pela liderança. Por quê? Não sei, então agora eu estou pregando para ele. Enfim, eu gosto muito de avivamento e nós vamos receber, vem cá, professor. Professor, além de um belo pregador e um belo mestre, né? É um belo mestre. Ele, além disso, é um grande saxofonista, um músico, né? Não só saxofonista, porque eu vi que você estava tocando uma gaita ali também, não tá? Então ele também, ele falou assim, eu vim de terno e gravata. Quando eu cheguei aqui, vi a turma toda de... Eu devia ter tirado essa gravata, né? Mas enfim, fica à vontade. Pode. Então vamos orar pelo irmão. Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela presença, Senhor Deus, não só do nosso irmão, mas a tua doce presença nesse lugar, Pai. Fala conosco através do nosso irmão, Senhor Deus, o pão que ele veio repartir conosco nessa manhã, Senhor Deus, nós possamos nos alimentar e sairmos daqui, meu Pai, cheios da tua glória e da tua presença em nome de Jesus. Amém? Fica à vontade. Eu sou batista de criação, presbiteriano de influência e pentecostal de prática. Então você pode fazer o que você quiser, meu amigo. Prazer estar aqui com os irmãos. Bom dia, tudo bem? Que legal. E eu gostei demais do ambiente, viu? Diferente. Glória a Deus. Mas não é o ambiente que te faz. Você faz o ambiente. E literalmente é a presença dele que é importante. Sim ou não? Sim. Não é? Que desafio. Eu estou aqui, inclusive, glorifico a Jesus, é um privilégio para mim, mas é uma responsabilidade. São duas vertentes, privilégio e responsabilidade. Sou aluno, meus alunos, pastora Flávia, Diego, Renatona ali, e aquela vivalista ali que ela vive chorando, gente. Ela vive chorando. Mas não é choro de lamúria não, tá? É choro que eu percebo, pela misericórdia e graça de Deus, numa inspiração até bíblica. Há choros que são orações líquidas. Viu? Preste atenção nessa realidade. Um dos clássicos, entenda bem, depois de Jesus de Nazaré, o homem perfeito é Ana, mãe de Samuel. Que clamor, que oração líquida que subiu para a eternidade. E o pai concordou em acordo. É mesmo? Você está clamando tanto? Eu quero um filho, eu vou te dar um filho. Aí ela falou, e por causa disso, ele vai ser seu. Aleluia! Que precioso, não é? Há poder nas lágrimas. Você compreende isso? Aproveitando aí, não era a minha introdução, mas já estou, antes da gente entrar na palavra, né? Escrita e oral de Deus para conosco. E Ele está aqui. Você crê nisso? Pela afirmativa do próprio Filho, Jesus Cristo. Ele diz, aonde estiver 2 ou 3 ou mais, né? Em versões atualizadas, ou mais, reunidos em quem? Em meu nome, eu estou no meio de vocês. Mas tem uma promessa maior, promessa e profecia, que ele diz, eu estou com vocês até o findar dos séculos. Nós é que estamos literalmente limitados à eternidade. Nós somos temporais, ele não, ele é atemporal. Aleluia. Então, ele transcende no tempo, dia, mês, hora, ano, minuto, segundo, milésimo, segundo, centésimo, e vai. Está compreendendo aí? Amém. Então que a nossa mente e coração
as nossas afeições, e aqui também já foi expresso afeições, aproveitando a nossa irmã que clama a Deus com lágrimas, possa ser uma realidade na nossa vida diária, na nossa vida constante com Ele. Amém? Bênção, glória a Deus. Algumas comunicações também. Quando eu vim de gravata, gente, põe amor nas minhas palavras, tá? Pode? Eu vou me abrindo, tá? E vai esquentando pentecostalmente, tá? Mais que térmico, porque aqui não tem problema no térmico, nós temos um ar-condicionado maravilhoso e gostoso. Benditos ares condicionados, né? Ok, mas por que eu vou falar isso? Eu não conheci os irmãos, né? Até eu não fui apresentado, a maioria eu não conheço, né? Eu fui apresentado, mas conhecer é relacionar, básico. E aí, a primeira vez que eu vou em alguma reunião, e no mínimo a comunidade da fé, na localidade geográfica, eu vou assim, gente, como é que é? E eu não conversei e tal. Eu falei, para não sombras de dúvida, eu vou de uma gravatinha, né? E se a gente for sistematizar, religiosidade sufoca, mata, prende, não é? Mas olha o desafio, é uma linha fina. Mas também Deus Ele põe amor nas minhas palavras, Ele não quer libertinagem na vestimenta. Entendeu aí? Amém. Deus tem um padrão, não é estereótipo, é interno. Sensualidade, você põe amor nas minhas palavras. A maioria das vezes não só vê, ela é expressa. A pessoa pode estar saião. Licença aí, estou esquentando, não é? E pode a pessoa também, a outra pessoinha, né? Porque aí é mais licença, mulheres, né? Porque os homens são aqui, não é? E as mulheres, né? Mulheres, tá? Mas eu não disse, né? Ou então, ó, a lábia, não é? Hein, minha gente? Ó, os irmãos lá do fundo, digo. Ó, a mulher é aqui, ó. O homem tá com ela. Ou então, né? A mão boa. Não é? E os homens, oinho. Não é? Tá entendendo aí? Então, não é isso. Que nós possamos ser vencidos, em nome de Jesus, olha a minha ousadia agora, vencidos, só isso tudo, pelo caráter de Deus. Amém. Deus, nós cantamos aqui várias vezes, confessando por meio de música, nós cantamos que Ele é santo. Se há um dilema, entre aspas, em Deus, em nós, Ele é santo e nós pecadores. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos redimiu e nos faz, e aí gloriosamente é uma jornada, é uma peregrinação, uma caminhada com Ele de fé. Justificado pela fé, santificado, regenerado e santificado. 3 pontos também na grandeza da espiritualidade, até pontual na reforma, né? E ali, eu e você somos santificados todo dia. Mas quem nos santifica? Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, que para o Oriente Médio é Yeshua. Para nós é Jesus Cristo, o Ocidente. Na Terra o nome é Jesus, Salvador, o Cristo, o ungido de Deus Pai, não é? E para o judeu que crê é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Mas na eternidade é o Verbo de Deus, é a palavra. Uau! Então, quanta coisa ali, né? A introdução está ficando grande, não está? E se vocês não estão percebendo, já vou anunciar. O pastor já até anunciou. Nós estamos aqui, irmãos, bravamente. Eu não sei imitar ele não, tá? Bravamente. Ele quer falar mais alto até. Bravamente. Nós vamos mergulhar na carta de Romanos. Senta que lá vem história. E aí, nas nossas conversas, via telefone e um pouquinho de WhatsApp,
né? Ele falou assim, ô pastor, professor, aí, a nomenclatura que você quiser, mas se for no chamado de Deus, eu tenho já caminhado na mestria. Eu gosto mais. Então é melhor me chamar de professor, que eu fico mais feliz. Mas você não é pastor? A gente pastoreia também. E aí um dia a gente pode falar também sobre dons ministeriais e dons espirituais. E aí vai, ponto. Mas então, ele, nessa conversa nossa, ele falou assim, fala um pouquinho de Romanos. Eu falei, falar de Romanos é sempre, entenda bem, a carta magna de Paulo. É a carta profunda de ensino, de doutrinamento. Se eu posso falar assim, bem acadêmico, é a constituição do cristianismo. Eita! Toda lá promulgada e outorgada pelo Eterno e pago pelo seu sangue. Irmão, é uma preciosidade. E aí já estou anunciando a palavra, né? Uma realidade. Aqui a gente até afoga. Tem vários copos cheios de água. Glória a Deus. Então, na linha de raciocínio, também, tá? Mexe com a sua razão, viu? Espiritualidade, lá vai. Espiritualidade, ela mexe com a razão e põe amor nas minhas palavras. Ela aperfeiçoa as afeições, sentimentos sensoriais, sensitivos, mas ela não é espiritualidade só sensitivo, só sensorial, de jeito nenhum. Se você precisa de crer em Deus por meio só do sentir, faço não. Permita, no mínimo, a pessoa do Espírito Santo te mudar na razão, no pensamento, nas ideias, nos conceitos, porque dentro dessa carta magna, a carta teológica profunda, doutrinária, sistemática, didática de Romanos, ele fala isso também, que é essa mudança de pensamento, mudança de ideias, de conceitos, senão não é o Evangelho. Quem está entendendo? Amém. Beleza aí? Então, com muita audácia, se eu posso falar assim, com muita façanha, eu vou tentar resumir, no mínimo, as divisões do livro, da carta preciosa de apóstolo Paulo. E, dá licença, quem foi Paulo? Estou perguntando agora. Estamos em sala de aula. Tá? Quem foi Paulo? Isso. Muito bom, Renata. Então começaram a ti. Ela deu uma linha, né? Responda. Isso. Uma dialética e um diálogo, perguntas e respostas, por meio de Paulinho. Um apóstolo que não viveu com Jesus. Muito bom. Mas vamos lá nos fundamentos. Escolhido por Deus desde o ventre da mãe, mas em um período era vivência, ele foi perseguidor dos cristãos, dos irmãos, e de perseguidor tornou-se perseguido por amor a Cristo, por amor a esse Evangelho. E essa carta é profunda na revelação da justiça de Deus, da justificação pela fé, da santificação, da glorificação, da redenção, da eleição, como Israel e o seu povo e nós, gentios, diante de Israel. Para o Israel, judeu, árabe, árabe? Não, é Ismael e Isaac, tá? Linhagem de Abraão. Eu sou o Deus do seu pai, lá vai, tá? Eu sou o Deus do seu pai, do seu filho e do seu neto. Traduz para mim, biblicamente. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, meus irmãos, licença aí, libertador. Jesus ama demais da conta os árabes também, tá?
Não, mas não era bem, blá, 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 blá. Vai ler Bíblia. E com o Espírito Santo, Gênesis 16, fica o dever de casa. Eu lá também eu dei, né? Então, um homem que foi perseguidor e se torna perseguido por amor a Cristo. E ele não foi transformado pouco não, né? Hein, meus amados? Está entendendo? Então assim, o que é esse ensejo, esse convite? A carta de Romanos, ela deve ser lida, estudada, meditada, compreendida, abençoada, força de expressão do maior desafio, praticada, porque está toda a base do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do homem, da raça humana. Tá bom aí então? Podemos prosseguir? Então nós vamos ler várias porções dessa gloriosa carta. Bênção de Deus? E diz então, no entendimento, só para ver essa compreensão, já deu uma introdução grande aí. E nós temos quantas horas para ficar aqui? Amigo. Nós vamos ficar mais alguns minutos aqui coletivamente, viu? Glória a Deus por isso. Aleluia. Posso falar assim nessa grandeza? Até na adoração musical, por meio de música, por meio de canto, por meio de instrumento. Fique o desafio que você, fica às vezes até romântico, mas é poderoso você viver, tá? Que você viva a vida de Deus na sua casa, lar, família, pessoalmente, intimidade, mas que você, quando vier coletivamente, adore a Ele pelo que Ele é. Amém. E aí, básico, deixa a presença, permita a presença dele se manifestar no nosso meio. Aleluia. Coletivamente. Se você não o conhece, não busca, não o adora, não serve, individualmente, sem holofote, sem ninguém te ver, filho, é perigoso você estar vivendo religiosidade. Nem de usos e costumes, mas religiosidade, não. Eu vou lá na reunião da igreja, lá domingo, mas segunda-feira não entra na minha vida não. Pegou aí, gente? Legal? A vida nossa não pode ser bipartida. Isso foi por causa do pecado. E literalmente, entenda bem, a revelação, a escrita de Paulo, a primeira divisão já. Divisão aí, põe a mão nas minhas palavras, literária com obra, tá? Porque divisão é uma encrenca. Com princípio espiritual, divisão é aquele. É o encrenca, Satanás. Tá? Fiz assim de propósito, só para você ver que ele não tem forma, não tem cheiro bom, não tem perfume, não tem beleza. Mas eu não vou ficar falando de capeta aqui não. Quem está entendendo? Amém. Não, que isso? Deus é belo. Deus é bom. Ó, o irmão ali no café, tu tá interagindo, viu? Tô ali no café, ô irmão, aceita um cafezinho, tá bom? Eu falei, bom também. Ele, você tá bom? Eu falei, bom também, porque ele é bom. E ele é bom pelos séculos dos séculos. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E é esse que nós honramos e queremos a sua presença mais intensa, mais profunda, a começar de nós, mentes e corações, e coletivamente a gente desfrutar esse caráter. Sim ou não? Benção aí? E aí, principalmente na primeira, então, subdivisão da obra literária, da escrita da palavra de Deus, de capítulo 1 ao 3, ele mostra claramente todos os homens pecaram, homens, raça humana. A humanidade é perdida, é caída, mesmo a começar do judeu e depois do grego, e nós vamos ver isso, mas aí tem promessas, tem justificação pela fé, fato, para que nós, em nome de Jesus, no século 21, o ame, o adore, o sirva e seja, no mínimo, uma representação dessa expressão do seu caráter.
da sua glória sobre nós. Quem está entendendo? Amém. Amém? Vamos lá, sem delongas, o texto. Romanos 1, verso 1 em diante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Desculpa, eu estou lendo até revista atualizada, século 21, tá? Então, quando você for estudar, conselho, tá mais conselhos, viu? Tá cheio de conselhos. Quando você for estudar a Bíblia Sagrada, para estudo, pegue várias traduções para ver compreensão de vocabulário, de gramática, ok? De idiomático. Pensam aí? Mas para você, entenda bem, na espiritualidade, põe amor nas minhas palavras, devocional, leia a Bíblia. Leia sempre e toda. Você está compreendendo isso? Eu achei maravilhoso, achei aí tonicidade. Tenso e vivo, ele existe. Com o testemunho que o pastor falou aqui, desses nossos irmãos que ouviram de Jesus, lendo a palavra, conheceram o Senhor, mergulharam, e tem uma profecia, estou desenvolvendo aí, tá? Tem uma profecia de Deus para com Amós. É uma profecia. E ele fala isso com Isaías também. Mas Amós 8:11, ele fala assim, eu enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de comida e não sede de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Isso é profecia. Glória a Deus. Entende? Isaías declara 8:11 de Amós, e Isaías aqui citando 66 do 1 em diante, é uma profecia. Ele vai falar assim, aquele que tem fome e sede, estou parafraseando, tá? Tem temor e tremor diante da minha palavra. A palavra de Deus é eterna, meus amados. Os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Nessa grandeza, Deus é eterno, o Pai, o Adonai, o Elohim, tá? O Pai Celestial, na nova aliança, o Abba Pai, que nesse livro de Romanos de novo, Paulo traz a revelação, é o Abba, Paizinho querido, tá? É eterno. O Filho, Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, o Verbo de Deus, o Cristo ungido de Deus, veio na terra e voltou para a eternidade. E na eternidade ele está de mão furada, de corpo glorificado, e ele vai descer sobre essa terra e tem que pisar nela. Olha o segundo canto que a gente adorou a Deus aqui, o céu começa a se abrir. Ele vai pisar em Sião, ele vai pisar no monte Sião, ele vai pisar fisicamente glorificado, e como que ele já é, de corpo incorruptível, em Jerusalém. Ele tem que pisar lá. Essa é profecia, que da mesma maneira que ele se encarnou, corporificou, sofreu, morreu pelos nossos pecados em morte de cruz e sangue. Estou querendo evangelho, só isso tudo. Porque ele volta e tem que pisar naquele ponto geográfico da volta terrestre. Meu Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei das nações. Uau, escatologia. Aleluia. Vamos lá. Eita. Então, deu para dar uma explicadinha. E diz então as escrituras, só porque a gente foi falar aí, separado para o Evangelho de Deus. E eu fui falar de didática, de estudo bíblico. Verso 2: e que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu, verso 3, tá? Romanos 1, 3. Nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade. Vou nessa grandeza aí, vou dar essa afirmativa.
nós não conseguimos nos santificar. Como assim? Ninguém. Só Deus, pelo seu Espírito Santo, através de Jesus Cristo e a sua palavra, ela sim nos santifica. Quem está entendendo? Amém. Por quê? Não é usos e costumes. Eita. Não é modos e formas. Nós vamos criar, põe amor nas minhas palavras, religiosidade. E religiosidade, já tivemos uma conversa boa ali com alguém aqui dessa comunidade, né? Mata, sufoca, prende, oprime. Vocês estão entendendo, meus amados? Amém. Então também nós não queremos, em nome de Jesus Cristo, o amém. Não queremos espírito de religiosidade, de maneira nenhuma. Queremos a verdadeira religião, que é ligar Deus a nós e nós a Ele. Bênção aí? E vou pontuar isso sociologicamente, tá? Fica a informação, no mínimo, básica. Nós somos uma religião, viu? Não quero religião. A gente entende que é relacionamento. Mas sociologicamente, around the world, in this earth, para quem entende Bíblia, né? Inglês também. Nesta terra e com social, nós somos uma religião de Cristo, cristã. Está entendido aí, meu amado? Então, aí a gente vai abrindo o nosso entendimento e põe amor nas minhas palavras. Eu vou falar essa confissão várias vezes, mais que um jargão, que vira um jargão, né? Mas essa confissão, até de pôr amor nas minhas palavras, que a gente não quer religiosidade. E isso, o Cristo, o Filho do Deus vivo, versão atualizadíssima, ele delatou demais, ele denunciou, porque põe amor nas minhas palavras. Da religiosidade tem toda a maldade, mas da verdadeira religião, de voltar-se para Deus e viver com Deus no seu dia a dia comum, isso é transformador. Isso é transformador. Sim ou não? Está entendido? Ok. E nós falamos aí no 3, né? Espírito de santidade. Pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, por meio deles recebemos a graça e o apostolado, por causa do seu nome, a fim de nos conduzir, sempre tem um propósito, todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. E isso, uma grandeza aqui, bem pontual, no todo o livro, e é um dos textos na sequência, depois dessa justificação da fé para a santificação. Claro, Paulo afirma várias vezes: em Cristo, em Cristo, em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Amém. E nós estamos em Cristo. Aleluia. O mal e o pecado é um crime, né? Como um crime, ele dá separação de nós com Deus, mas Cristo venceu o poder do pecado. Aleluia. Né? Romanos 6, tá? Ali é um posicionamento meu e seu de ser justificado pela fé, meu amado. Quem está entendendo? Amém. Né? E aí, nessa realidade, esse posicionamento em Cristo, você não está no primeiro Adão mais, você está em Cristo, o segundo Adão, o Adão espiritual. E Paulo relata isso com detalhes em toda essa grandeza. Então, a carta de Romanos, ela é profunda. Quando o pastor falou na introdução, né, que 17 anos estudando, uau, foi nosso pai, aí até Jesus voltar. Que isso, irmão? Jesus não volta nessa geração. Volta. Glória a Deus. Quem diz? Maranata. Força de expressão. E se ele não voltar, você vai continuar fiel a ele? Isso é uma pergunta básica, retórica. E nessa grandeza, vou aproveitar, escatológico e profético, mas Jesus não voltou para mim ainda. Você não morreu? Se você morrer, ele volta. Você é cristão, né? Ele vem pessoalmente encontrar com você e te levar para a eternidade, sim ou não? Hã? Lembra Davi profetizando?
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Sombra e morte. Continua. Estou fazendo de propósito. Não temerei mal algum. Escatologicamente, mas Jesus não voltou. Você morreu, filho. E se você é cristão, de todo coração, Ele vem pessoalmente e te busca. Isso é seríssimo, irmão. Jesus já voltou para o meu Pai. Tá? Nossa, irmão, não pensei nisso não. Não pensava assim não. Você quer? E nós esperamos Ele voltar, nós vivos ainda, humanamente. Sim ou não? Sim. Vai ler Tessalônica para você ver, que era a primeira carta de Paulo. Não é Romanos a primeira carta de Paulo, foi a Tessalônica. Paulo, nessa carta de Romanos, todo no geral, viu gente? E pontuando histórico e vai. Nessa carta de Romanos, a primeira foi a carta Tessalônica. E ele fala de escatologia. E ele fala isso que eu estou traduzindo e parafraseando aqui. Para que, e aí força de expressão, essa carta de Romanos, Paulo já está na terceira viagem missionária dele. Então é um fundamento glorioso. E lá em Roma, você lê Atos 22, 25 em diante. E Atos 27 e 28, principalmente o 28. Ele morre em Roma. Vou falar um pouquinho de histórica, tá? Que é muito, muito esclarecedor. Ele morre em Roma, mas as 4 cartas da prisão ele escreve em Roma: Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. Irmão, é poderosíssimo. Está vendo aí um pouquinho? E se você ler as escrituras, como vai aprofundando. E aí eu achei interessante, uma das alunas, colegas, né, mas da parte da noite, ela falou assim: professor, o senhor é um rizoma. Rizoma? Aí eu fui lá na biologia, né? Não é na ecologia, é na biologia, estuda bio, né? Vida. Eu falei: rizoma, raízes, você vai ramificando. E Deus quer que todo filho de Deus faça isso. Está entendendo, gente? Amém. Que nós sejamos enraizados nele, na verdade, na fé, na graça, no poder do Espírito Santo e na sua santa palavra. Amém? Amém. Uau. Gente, nós temos que ler, pastor. Você está pregando, você está falando, você vai e volta. E olha o que diz, só por causa de o verso 6 aí, para ser de Jesus Cristo, aí quando eu lembrei e citei, estar em Cristo. E isso, a revelação de Romanos nos ensina preciosamente. Paulo registra isso. Verso 7: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Aleluia. Irmão, a igreja de Roma, a comunidade da fé em Roma, era por excelência. Mas por que isso, irmão? Eles viviam essa prática cristã, que é do verso 12 ao verso 15, e 16 as saudações e bênçãos. Eles vivem preciosamente. Aí agora eu vou pontuar um pouquinho de histórico de novo, que eu comecei a falar e não terminei. A capital do império daquela época, do Mediterrâneo, era Roma. Há registros históricos que no primeiro século chegou a mais de 1 milhão de pessoas em Roma. Irmão, você já pensou nisso? É muita gente. E aí, agora fundamentos espirituais e históricos proféticos. Sabe por que isso, essa carta aí gloriosa? Paulo, no dia de Pentecostes, ele era perseguidor, até cronológico, tempo, tá? No dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, aí vamos lá, essa observação, só que eu estou falando isso, Atos 2, versos 6 em diante. Um dos irmãos aí, se puder nos abençoar, lendo as Escrituras. Você vê fundamentos e essas perspectivas. Que retribuirá a cada um. Atos 2. Atos 2. Atos 2, 6. Ao ouvirem aqueles troncos, agitou-se grande
Isso. E ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua idiomática, tá? Aí põe amor nas minhas palavras, tá? Com uma visão muito mais ampla, tem a língua do Espírito Santo e a língua idiomática. Hello, brothers. Good morning. This is the day and the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Né? Tem as outras idiomáticas. Alguém fala alguma outra idiomática aí? Alguma outra idiomática? Hermanos, estoy muy contento de estar con nosotros neste ambiente pela manhã. Alguém fala alemão, inglês, japonês? Não, gente, desperta pra isso aí. Mandarim, isso. Estamos caminhando ainda. Aleluia! Então, teve as duas unções, as duas capacitações, foi idiomática e foi espiritual, línguas espirituais. Você compreende isso, meu amado? E olha, todos esses, falando das grandezas de Deus, aí ele começa a relatar. Por quê? Contexto histórico, espiritual e profético. A ação do Espírito Santo, o cumprimento da promessa e da profecia. O Espírito Santo desceu, caiu sobre os seres humanos. Estão entendendo minha turma? Ó, minha turma agora. Licença, pastorzão. E nessa grandeza. Nossa, irmão, é muita informação. Recebe! E também, isso aí, Flavinha. Ó, e aí, preciosamente, estou contando um pouquinho desse contexto histórico, espiritual e profético. Havia, e todo ano há, tá? Como aqui, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. É normal, é comum, até na linha judaica. Essas três festas têm comunicações espirituais, escatológicas, preciosas. Espiritual, Jesus é o Cordeiro Pascual. Estamos no período, tá? E essa segunda festa, que é o Pentecostes, todo ano acontece naquela era e naquela época e até hoje, o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes. E vinham nações, gente de todo, literalmente, para você entender o mundo antigo, de todo o Mediterrâneo, para orar, para adorar, para buscar, para festejar a festa. E o Espírito Santo desceu ali. Yes. Olha que nós existimos por causa disso, irmão. Licença aí. Uma aplicação. Quem está entendendo? E aí, vamos só continuar agora pelo texto. Versos 7, 8, 9. Olha lá. Por isso, esses irmãos romanos foram batizados no Espírito Santo, enquanto ela acha, foram batizados no Espírito Santo e voltaram para Roma. E a igreja do Senhor cresceu lá. A igreja de Deus. Força de expressão bem contextualizada. Se vocês aqui, reunidos no nome de Jesus, saírem geograficamente para outro lugar e se reunirem lá em fé, crendo no sacrifício vicário de Jesus, seu sangue, seu perdão, sua justificação pela fé, a sua obra redentora, é uma igreja do Senhor em outra localidade. E assim foi em Roma, e ela começou a crescer. E Paulo escreveu, relatou, digitou, atualizado. Escreveu, registrou, factuou, documentou os fundamentos da fé. O Evangelho de Deus, que é o poder para a salvação. Aleluia. Entende, meu amado? Termina. Atos 2, 6 em diante. Você leu o 6. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Veja, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Idiomático. E eles glorificando a Deus. Aí isso só termina. Aí quantos povos, quantas culturas, quantas pessoas, entenda bem, estavam em Jerusalém naquele dia glorioso do derramar do Espírito Santo. Os partos, medos, elamitas, os naturais de Mesopotâmia,
Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E aqui são ações sobrenaturais, né? Ah, pastor, professor, pastora, como é que é esse dom do Espírito Santo? Olha, licença, põe a mão nas minhas palavras. Eu quero sentir, eu quero experimentar. Faz parte, filho. Aleluia. Faz parte. Mas isso não é produzido por nós. Nós damos, põe a mão nas minhas palavras, diretrizes, instruções. Mas quem faz isso é o Espírito de Deus. Quanto mais, ó, um conselho de novo, quanto mais você se mergulha no oásis. Aí eu ouvi o testemunho bem e guardei. Quanto mais você se amalgama, uma palavra difícil. Para os dentistas, tem algum profissional liberal aí, dentista? Não usa muito mais amálgama, não usa. Mas quanto mais você se interage e mergulha no Deus das Escrituras, na verdade que liberta, mais a ação do Espírito de Deus é profunda em você. Aí põe a mão nas minhas palavras. Vai ser como Atos dos Apóstolos. De repente, ai, irmão, eu tô vendo anjo. Ai, irmão, nossa, eu toquei lá e houve um milagre. Tá entendendo aí? Sinais e prodígios acompanharão aos que creem. Promessa de Jesus. Meus irmãos, isso é magnífico. Entende? Bendito seja o nome do Senhor. Verso 7, agora, de Romano de novo. A todos os que estáis em Roma, 1:7, tá? A todos os que estáis em Roma, amado de Deus. Aí aqui a gente pontuou essa grandeza e falamos, chamados para serdes santos. Graça e paz a vocês. Põe amor nas minhas palavras. Paulo não tinha ido lá não. Aqui era carta. Ele só foi para lá nessa terceira viagem e tristemente, histórico e espiritual, não é profético, mas para você entender, tá? Lá ele foi morto. Aproximadamente 57 depois de Cristo, história. E ele morto 67 depois de Cristo. Isso é fato. Mas lá em Roma, e aí o capítulo tá 16 te informa isso. O capítulo 28 de Atos, pode até anotar, quem está anotando aí, para mergulhar, para aí ser um bom bereano. Que isso? Bereia? Ah, então já deu vibrante aqui, amém, glória a Deus. Então posso falar. Yes. Confere nas escrituras. Não fica engolindo qualquer coisa não, tá? Põe a mão nas minhas palavras, não é chatice, tá? Nem farisaísmo, legal? Legalista, vocês estão entendendo? Mas ó, peraí, ele está falando isso, eu vou conferir nas escrituras. E aí, na grandeza, o Senhor abre o meu entendimento. E os bereanos viveram isso poderosamente. Aí já é Grécia, aí já é lá dentro desse Mediterrâneo. Nós estamos passeando na geografia também, viu? Que viagem aí, né? Essa viagem é boa, viu? E com rentes é melhor, tá? Pegou aí? E aí ele diz: em primeiro lugar dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo por todos vocês, pois a vossa fé é anunciada a todo mundo. O que eu falei historicamente? Era a capital do império. Roma. Quem já teve o privilégio de ir lá na Europa? Ainda não? Nenhuma de vocês? Gente! Então, licença. Recebe, irmãos, e
mas vai para você até experimentar uma experiência de falar: meu Deus, aqui os apóstolos andaram, meu Deus, os homens e mulheres que amaram o Senhor deram a sua vida por amor a Ti, mártires. Olha, isso não, irmão, não. Força de expressão, eu já tive o privilégio de estar lá. Eu quero ir lá de novo, tá? Mas tem, quem já viu lá uma construção assim antiga, né? Na Roma, na própria Roma, que todo mundo fala: oh, que legal, que incrível. Historicamente, arquiteturicamente, pela arquitetura, a luz da arquitetura é incrível. Mas se for histórico, espiritual, dezenas de irmãos como nós não negociaram o amor de Deus. Vai ler. Se você não gosta de ler, vai ver filmes. Roma, terrível. Vai ver Quo Vadis. Irmão, está gravando. Vai ver lá. Triste demais. Só esses dois aí. É tenso. Mas irmãos como a gente, seres humanos, não negociaram Cristo neles, o amor dele para conosco. Tem muita gente que morreu por amor a Cristo, morreu literal. E isso está de novo, põe amor nas minhas palavras, aumentando, sim ou não? Então, o Evangelho de Jesus, esse Evangelho verdadeiro, não é politicamente correto não, tá? Vou contextualizar bastante. Não fica: eu quero ser evangélico, pastor, evangélico. Eu sou fã dos irmãos, fã do pastor, fã desse lugar, não? É gostoso, né? Mas quando o pastor pedir compromisso, responsabilidade, comprometimento, ó. Compromisso não. Isso não. Quem está entendendo? E está filmando, né? Eu estou saindo, atrapalhando o irmão. Deus abençoe quem está vendo aí a gente. Não é? E em primeiro lugar, dou graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo por todos vós, pois a vossa fé, estou lendo novamente, é anunciada em todo o mundo. Verso 9, aí a gente vai pontualizar os textos e eu vou concluir nessas subdivisões, tá? Porque a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações. Meus amados, eu ouvi, eu quero sempre ser muito prático, assim é o Espírito Santo, assim é o Evangelho, tá? De Jesus, nessa vertente, nessa perspectiva. O Evangelho é para ser praticado, vivenciado. E aí, por que você vai fazer esse gancho aqui das orações? Eu ouvi dos irmãos: irmão, tem a lista de oração. Irmão, o ministério principal da igreja do Senhor, around the world, é oração. Oração. O nosso Deus, que se fez carne humano, é um Deus orante. É um orante na eternidade. E é um orante na terra. Olha, no mínimo, João 17. Ele ora por aquela geração, por aquela era, por aquela época, para nós e eternamente. Jesus está diante de Deus e à destra do Pai orando. E Paulo exortou os irmãos e mandou a cartinha: eu até menciono vocês em oração. Vocês estão entendendo, gente? E eu cisquei aí um pouquinho da história dos mártires. Os mártires, perseguições e martírio foram quase 150 anos. Sério? Tenso, né? Ok. E aí, olha o que diz: pedindo, aí ele confessa na oração, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião de vos visitar-vos. E ele foi lá depois.
Eu já citei o Atos 28, verso 11. Porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quem está lendo, acompanhando comigo. E é isto. Então, propósito, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. E irmãos, eu não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vocês, como também entre os demais gentios. Verso 14, nós vamos, força de expressão, nesse texto, fechar no 17. Olha aqui, ó. Eu sou devedor, tanto a gregos como bárbaros, também a sábios. Olha aí, o que mais? E nós falamos um pouquinho sobre isso. De modo que, depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. O que aconteceu com ele fisicamente? Depois? Ele morreu. Ele foi morto em Roma. Irmão, e aí aqui é a chave. É a chave. Depois dessa, que ele vai definir a depravação humana. Não pode ser judeu ou pode ser gentio, de todas as outras nações. Humanamente, o homem, por causa do pecado, é mau, é perverso. Não, põe amor nas minhas palavras, não presta. Por quê? Cristo presta. Por causa de Cristo. Entende? Aí ele traz também essa glorificação, essa santificação e glorificação. E aí, isso aqui, e aí, historicamente, eu vou só citar todos os homens que a gente fala assim, nossa, é um homem de Deus na história, nossa, é edificante na história, não, é aquela pessoinha ali com a mensagem do Evangelho, mexe comigo. E eu vou citar Agostinho, Calvino, Lutero, George Whitefield, Wesley, a família Wesley, John Wesley, todos foram por essa carta, foram por essa verdade. E aqui, em nome de Jesus, amém, receba esta verdade pontual, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois, aí está em sua tradução, do grego, ou em outras traduções, dos gentios, das outras nações. Está entendendo? Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Que coisa linda, que coisa preciosa. Aqui quando também virei pastor aqui, me fez a lembrança. Ele falou que 17 anos nós vamos estudar. Tem uma indicação, e eu te abençoo. Se você põe amor nas minhas palavras de novo, professor, já sei demais. Então, viva! Vou te dar uma orientação. Tem um homem de Deus marcante no século XX, ele já está descansando no Senhor, tá? Dr. Martin Lloyd Jones. Ele estudou, meditou, escreveu, registrou, agora tem em português, tá? É uma coleção. A coleção, o livro de Romanos. Ele estudou mais de 10 anos só o livro de Romanos. Meu Deus! Irmão, é inesgotável. Aí você vê o poder da palavra, que é eterno. É uma fonte a jorrar da eternidade para a gente. Então, você quer aprofundar? Tem coisas preciosas desses nossos amados. Esse aqui que eu estou citando é uma coleção. Ele destrincha Romanos, capítulo a capítulo.
Dr. Martin Lloyd Jones, um inglês cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, precioso. Para quem quiser pôr amor nas minhas palavras, aprofundar no conhecimento de Deus. Amém? Aí, tem que concluir, né? Irmão, tem que ir embora, nós vamos comer. Amém? Nós estamos comendo espiritualmente. É melhor ainda. Vou lembrar na lei. E depois Jesus encarnado falou: pode? Nem só de pão mas de Deus. Yes! Meu Deus! Não é? Essa carta de Romanos é esse poder transformador do Evangelho. É a obra-prima de Paulo, é alicerce e fundamento, ensino e doutrinário e eclesiológico da igreja do Senhor, de como a gente viver nessa prática. E aí, agora as subdivisões, tá? São 16 capítulos, é um panorama, ok? Fique claro, ok? De 1 a 3 é a perdição humana, já falamos isso um pouquinho. Os ímpios, os pagãos, o capítulo 1, a impiedade dos que não conheciam o Deus de Israel. Pagãos, ímpios, impiedade, mundano. Você entende isso, gente? Você entende isso, meu amado? Sim. E aí no capítulo 2, agora também os judeus que tiveram o privilégio da lei, entenda bem, do cerimonial, do ritual, da moral. Mas até eles, mesmo com, põe a mão das minhas palavras, com esse privilégio, eles também, se não receberem, no mínimo, a justificação da fé, pelo Filho Yeshua, e crerem no Evangelho, não são salvos pela lei. Quem está entendendo? Irmão, isso aqui é bem pontual. E, por último, força de expressão, até uma informação. A justiça do capítulo 2, tá? Por causa dos judeus, eles pensavam que eram pelas obras, e não. Quem está entendendo isso? Bem pontual. Não é pela obra. Aí Paulo fala isso aos Efésios, né? Pela graça, mediante, isso não vem, não tem mais, meu irmão. Isso não vem de obras, é dom de Deus. Entendeu? Efésios 2, 8 e 9. Tá claro aí? E aí, entenda, no capítulo 3, é a união dos dois, tanto um mundano, gentio, porque para o judeu, outra informação, para o judeu lê, entenda bem, Abraão, Isaac, Jacó, tá? Ele lê o mundo, uma geografia simples, judeus, gentios, judeus e as nações. A geografia dele é assim, entende? Então eles não seriam justificados pelas obras. Inclusive, Deus fez isso em toda a antiga aliança. Deus acaba com a justiça humana, com a justiça própria. O que é isso? Bem prático. Olha, pastor, eu peguei mesmo, tá? Mas você sabe como é que é a carne, né? Carne é fraca, né, pastor? Tadinho de mim. Mas aí a mulher tava peladona lá, né? É ruim. Vocês estão entendendo? Sim. Não é só na área sexual, não. Licença, eu falei isso em sala de aula. Vocês estão gravando isso tudo, cuidado, hein? Depois vai editar, hein? 3 barras, tá? Bem prático. A humanidade tem problema com 3 barras. Barra da saia, barra do ouro e barra da terra. Eita! Não passa nem 1 milímetro aqui. Esse terreno é meu, eu te mato. Não, né? Tá entendendo aí, gente? Isso aqui é bem simplista. E não é? E nessa grandeza, só de novo nas aulas nossas, Davi, um cara aliançado com Deus, porque ele fala isso depois, no capítulo 4. Abraão e Davi. O judeu entendia isso direitinho, mas eles não foram justificados pelas obras, eles foram justificados porque creram em Deus. Aí Paulo prova
que eles foram justificados pela fé. Ele ensina, e é essa grandeza, nós somos justificados pela fé. Ninguém é justo. É o capítulo 3. Toda a humanidade é pecadora. Mas por que Cristo veio? Só isso tudo, para nos redimir, nos tirar do poder do pecado, da obra do pecado, né? O pecado é que nos separa de Deus. Então esse entendimento também de Romanos é bombástico. Concluindo a linha de raciocínio, estão conseguindo compreender, meus amados? Amém. É muita informação também, né? Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo tem compromisso com a verdade. Amém? Então, nessa realidade, toda a raça humana, a união de mundanos, ímpios, incrédulos e judeus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí por isso que entra a justificação. E aí eu ia falar de Davi e vou terminar. Davi, o cara era homem, assim, bem básico, que é um princípio. O cara era homem segundo o coração de Deus. Versão atualizada. Esse ser humaninho aqui é do meu tipo. Deus virar e falar para a raça humana, ele é o meu jeitão. Eu gosto dele. Não me encostar aí. Irmão, isso é muito maravilhoso. Isso é mega power. Entende? Deus, e ele fez isso dezenas de vezes, em várias eras. Ele chamou Abraão de meu amigo. Não mexe com você não? O Diego mexe. Ele já falou alguma coisa comigo. Daniel, na Babilônia, antes de ele ir para a Babilônia até. Na Babilônia. Ele falou, Daniel, homem muito amado. Moisés viu a Deus face a face. O cara, estou apontando em grandeza, né? O cara, humanamente, ele foi 99,9 na presença de Deus. Quase plenitude. Quase. Mas o único pleno, Jesus de Nazaré. Homem perfeito, sem pecado. Por isso é o Evangelho, por isso é a gente, né? Em nós. E aí, por que você citou Moisés? O cara, ser humano como a gente, ele viu Deus face a face, mas ele chegou 99,9. Ele foi tipologia da antiga aliança, tipologia de Cristo. E aí, dá licença se for fazer um terrorismo aí, o Satã queria o corpo dele, porque o cara não era fraco não. Vocês estão entendendo aí minhas expressões? E põe amor nas minhas palavras até chegar a Davi. Estou até falando cronologicamente. Moisés, ele andou com Deus, ele viu Deus face a face, mas mesmo assim, e Deus tomou para si, inclusive Deus escondeu o corpo dele para Satanás. E na lei, no judaísmo, Moisés é um patriarca. Põe amor nas minhas palavras. É venerado. Vocês entendem isso? Abraão, Moisés, olha eles diante de Jesus. Não, mas nós temos a lei, nós temos Abraão, nós temos Moisés. E aí, por que você está falando isso? Por causa, provando pontualmente que Deus quer tirar toda a justiça própria de nós. E aí, gloriosamente, essa tonicidade para de Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele pecou feio, mas do feio mais feio. Isso eu estou sendo até educado. Depois lê lá, por favor, quem quiser anotar, 2 Samuel capítulo 11 e 12, os pecados de Davi. Ele levou consequências terríveis, mas ele, nessa linha fina, ele também recebeu as fiéis e gloriosas misericórdias e perdão de Deus. Irmão, quebra a lógica. Salomão é o filho da misericórdia. E quem foi Salomão? No início, né? O final, feio. Mas quem foi Salomão? Entende? E aí, mas por que você quer falar isso?
a exata expressão de arrependimento dentro da justificação pela fé? Está fazendo 50 minutos que eu estou falando, viu, gente? Amém? Amigo? Ai, irmão, nós vamos almoçar. Não, vai. E se você quiser, eu convido. Você me convida? Está com fome, hein, brother? Não, isso pode ser verdadeiro. Aí, olha só, que desafio. Você quer entender arrependimento? Ai, pastor, professor, irmãos, eu não consigo saber o entendimento de arrependimento. Vai para Salmo 51. É a exata expressão de arrependimento. E aí é a prova gloriosa que Deus ama a gente, que Deus quer a gente. Agora como raça humana, como ser humano, tá aplicando a lei, que é a graça revelada na lei. E aí vai, lei, graça, não, controvérsias. Mas ele fala assim: contra ti, somente eu pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Viu aí? Arrancando pelo rizoma, pela raiz, toda a justiça própria. Ah, mas eu fiz isso porque por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Lembra Adão? Olha, a gloriosa, de novo, revelação do Pai. Onde você está? Cadê você? Versão atualizadíssima. Mas foi a mulher. Mas foi a serpente. Mas foi a... Aí Deus julgou e justiça a cada um, sim ou não? Não me explica onde você está, Adão. Está entendendo? Viu? E é por isso que é essa obra salvística de redenção. Glória a Deus, aleluia. Termina, irmão Eugênio. Então, do capítulo 3 ao verso, capítulo 3, de 1 ao 3, a depravação do homem, a perdição humana. Do capítulo 3, 23 e 24, até o capítulo 5, a gente pontua aqui o Adão carnal, humano, a raça humana, e o Adão espiritual, Jesus Cristo. Coisa linda, essa redenção, a justificação pela fé, a exposição da justificação pela fé. Capítulo 3, verso 23 em diante, até o capítulo 5, finalzinho do capítulo 5, essa justificação pela fé. Ele prova em Abraão, que depois pai das nações, e Davi, como eles creram em Deus e foram justificados pela fé. Bênção de Deus? Vamos aí? Como podemos ser salvos? Então, as perguntas clássicas: como podemos ser salvos? Como pecadores na nossa condição? Aí, claramente, mediante a fé em Cristo Jesus, na sua obra vicária, na sua obra redentiva, na sua obra salvística. Não tem homem algum que pode fazer um suor ou uma lágrima para se salvar. Olha que redenção linda, que salvação gloriosa. E aí eles obtiveram a linguagem então para os judeus para que creem no Evangelho. Capítulo 5, Adão, o primeiro Adão, né? A condena, até isso, essa informação. Adão, condenação. Cristo, salvação, redenção. Por isso que nós estamos em Cristo hoje. Entenda, você não pode dizer, no mínimo, não é só confissão de boca, não, de palavras, por meio de vocabulário, que você, mas é minha carne, né? Cruz então, filho. Cruz então. Jesus, aí, não quero ser legalista. Jesus, me dá graça, eu sou fraco em X, Y, Z, tem misericórdia de mim, perdão. Yes. God speak, here I am. Deus diz, eu estou aqui, conta comigo, versão atualizadíssima. Hein, meus amados? Vocês estão entendendo? Uau, não sei se eu volto aqui, hein? Então, se em Adão é condenação, em Cristo Jesus, o segundo Adão, isso é Romanos 5, é salvação.
E como isso ocorreu? Privilégios que nós temos de ir através de Jesus. Bênção de Deus. E por fim, de 6 a 8, santificação. A vida pela fé, a vida no Espírito, a vida prática em Cristo. Nós estarmos em Cristo. O Romanos 6, irmão, é um posicionamento. Guarde isso no seu coração. Posicionamento. Porque lá, por que você está falando isso? Porque lá no capítulo 7, muita gente, pastorzão, no nosso meio, não precisa nem de outros força de expressão, níveis culturais e arraiais, tá? No nosso meio evangélico, que não pode ser evangélico, pegou aí? Fã, sou fã dos irmãos, fã da igreja, fã do ambiente, fã gostoso, eles comem depois, né? Reúne, vamos pro cinema, não, fã da parceira Carla, não, sou fã dela. Mas quando vai cutucar lá, irmão, você está em pecado, arrepende, converte. Eu estou saindo dessa igreja, quero essa igreja. Esses aí são evangélicos. Põe a mão nas minhas palavras. Desculpa a minha ousadia. Você está entendendo, gente? Está entendendo? Amém. E que Deus nos livre de toda falsidade. Amém? Amém, irmão? Amém. Amém. Apertou em agora. Mas vamos. E aí? Você põe amor não, pastor? Pode? O amor é responsável. Não é? Então, tem que terminar. Em nome de Jesus, amém. Já deu 1 hora, irmão. Estarmos em Cristo. Não, mas você ia falar do meio. Eu queria que você falasse do meio. Eu gostei quando você falou do arraial. Você falou assim, inclusive no meio do nosso arraial. Pode mesmo? Pode. Que é o capítulo 7. É o que eu quero. Tristemente que as pessoas se justificam e não estão posicionadas em fé em primeiro lugar, em decisão e escolha. Capítulo 6. Porque ele fala, o Senhor me deu liberdade, todos aí, 6:1, é um truco de Deus, tá? E Paulo dá um truco, 6:1, truco! E gostou aí agora? Viu, cara? 6:1! Aí, ó o 6:1 de Paulo aí, ó, truco! Mas não busca dinheiro não, tá? Irmão! Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se aumente? Ou em outras traduções, se destaque? Quem tem outra tradução aí daí? Mais abundante. Olha aí, 2. De modo nenhum, de maneira nenhuma. Põe a mão nas minhas palavras, um pouquinho de jurisprudência, tá? Mas com o eterno, ele é um justo juiz. E o advogado junto ao Pai, Jesus de Nazaré. Pode? Ai, irmão, nossa, você viaja mesmo, hein? Viaja depois com Helms. Helms, maionese é Helms. Helms não. Brinquei. Não, cara, você viaja na maionese? Não, maionese boa. Que isso, cara? De modo nenhum. É só pra dar uma relaxada. Onde você tá? 6:1, 6:2. De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Olha para a cruz. É redenção, mas é a cruz do meio. E não é a cruz matéria. Quem estava pregado naquela cruz? Oh, precioso Jesus. Está entendendo? E aí tem vários ensinos aqui, maravilhoso. Da novidade em vida, o verso 4, o verso 11 e 12, assim também considerai-vos mortos para o pecado, imperativo, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha que lindo, quem está entendendo? Assumir, crer diariamente, cotidianamente, não é? E aí o que diz? 12, porque, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes o quê? Por quê? As suas paixões ou seus desejos. Verso 14, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Você está em Cristo, filho? Não tem domínio. Isso é powerful. Isso dá na força do capeta.
Você está no Satã nocaute, né? E aí a criançada está vindo, né? Porque o horário já terminou, eu sei. Mas está sendo edificado, meu amado? Amém. Glória a Deus. Olha aqui é triunfante, tá? Você pode até colocar aí uma expressão, triunfante. Pois o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 16 e 17. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos, para lhe prestar obediência, sois escravos deste quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja para a obediência à justiça. Então ele pergunta, e aí é uma retórica. No 17, mas graças a Deus, vamos todos, mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino que somos entregues. 18, e libertos do pecado, o que? Fostes feitos escravos da justiça. Aí, irmão, pontualmente, olha, mergulhe, estude, mergulhe, é vida para você, em nome de Jesus, amém. 23, porque o salário do pecado é o que? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Força de expressão. Pastor, eu já expressei isso. Pastor, eu sou fraco, eu não consigo, socorro. Deus, dá-me graça. Dá-me graça. E bem prático, tá? Isso eu falo com ousadia, e lá sexta-feira foi um mover nas nossas aulas. E eu vou falar aqui, mover de Deus. Tentação. Não sou eu não, tá? Porque eu estou no barco também, tá? Sou ser humaninho também. Tentação não se enfrenta, foge. Tentação, nas grandezas que forem, ou nas dimensões e nas perspectivas que forem, não se enfrenta, foge. Terceira vez, tentação, foge. Versão atualizada, dá no pé. Versão ultra atualizada, vaza. Vaza, mano, vaza. Hã? E você pode pegar nas perspectivas. Esta na perspectiva, né? E na perspectiva da terra. Lembra das barras? Está entendendo, meu amado? Guarde isso no seu coração e mente. Com o temor de Deus. Tentação, a gente foge. Vou te dar exemplos claros. Olha José no Egito. Homem de caráter ilibado. Ele temia a Deus. Eu não faço XYZ porque eu temo a Deus. Davi, em todos os seus pecados, bem coloquial, cabeludos, ele temeu ao Senhor. Ele falou, não me lances fora do teu Espírito, não me lances fora da sua presença, não tires de mim o teu Espírito Santo. E você sabe onde ele estava? Na lei, 1000 anos antes da encarnação do Filho. Olha a graça aí, abundante. Meu Deus! Não tem desculpa aí, não é legalismo não, é a autoridade da palavra. Está entendendo, meu amado? Isso tudo porque ele falou, fala o meio, que é o capítulo 7, lei e graça. Ele estava, põe amor nas minhas palavras, destruindo a legalidade da lei que condena. Põe amor nas minhas palavras. Por quê? A lei mostra o pecado, a graça encobre, mas não é disfarça não. Encobre e fala assim, ó, você está perdoado. Yes! Licença, porque esquentou mais que técnico, tá? Pode? Com toda a franqueza. Eu não sei se vai dar no DVD, né? Vai dar no DVD. Ai, meu Deus. Depois edifica, viu, varão? Edifica e edifica. Vou falar. Com temor e ousadia e tremor a Deus. Isso já é um disparate. Por causa do poder da graça de Deus sobre nós. Se expor
a nossa vida individual, de cada um aqui, alminha viva, ser vivente, sem a graça, sem perdão, sem sangue de Jesus em 3D aqui, infarto fulminante, no mínimo. Você está entendendo? Nem mesmo, não sobrou ninguém. Viu o poder do perdão? Viu o poder da graça? Bem prático. Viu o poder da redenção? Viu o poder da salvação? Viu a garantia do Espírito Santo vivendo em nós? Fala, Senhor, é a tua graça mesmo, ela me basta. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tu és forte, eu sou fraco. Tu és infalível, eu sou falível. Eu vivo a tua graça. Eu necessito da tua graça diariamente sobre mim. Entende? Aí, filho, as pessoas, os humaninhos, outros que não têm essa graça redentora, reveladora, libertadora dentro de si, o que você tem? Que diferente. Que brilho é esse? Que paz é essa que você transmite? Que brilho é esse que sai, que emana dos seus olhos, que queima e que me... Ai, eu sou pecador. Eu também tenho vida. Deus te abençoe. Aleluia. Eu vou orar por você. As coisas básicas do evangelho, do evangelismo. Quem está entendendo? Amém. Precioso, né? Eu acho que eu vou ter que voltar aqui outro dia. Estamos em Cristo, é união com Ele, de 6 a 8, então essa santificação, ele fala do Espírito Santo, da obra redentora do Espírito Santo, a vida no Espírito. Capítulo 8 é poderosíssimo, mas você não falou do final do meio do 7, já deu uma esquentada aí, mas do 7, porque Paulo no 7, tá? Principalmente o 25 em diante, ele está ensinando. Ele não está falando que era experiência e realidade nele. Por quê? Eu vou ler nesse e pela misericórdia de Deus eu vou tentar terminar. Olha aqui, ó. Verso 15 até. Não em 7,15. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo com a lei é boa, que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha humanidade, tá? Que diz? Não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não consigo realizar. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Aqui, Paulo não estava no pecadão, pecadinho, nas corrupções e esferas da depravação. Aqui é uma depravação humana clara. Vocês estão entendendo, gente? Amém. Ninguém é justificável. Ele está ensinando. Vocês estão entendendo isso? Olha, guarda isso, isso é libertador. Porque aí vence qualquer... lá vai. Do psicológico, mental e emocional. Vence qualquer vitimação até de pecado. Mas você não me compreende, pastora, você não me compreende. O irmão da célula ali, você não me compreende. O pecado é maior em mim, eu gosto do trem. Então você não converteu, filhinho. Você não se arrependeu. Só isso tudo. Quem está entendendo, meu amado? Amém. Amém? Não é legalismo, mas é autoridade, entenda, da justificação da fé para destruir a força, poder do pecado em nós. Amém, Jesus? Amém. Tá bom. Chega, pastor. Essa serventia da lei, a gente vence. A vida do Espírito, a causa da mortificação nossa,
as consequências da justificação. Olha aqui, irmão. Não, você vai ler isso tudo. Aqui, ó, olha o tantão de coisa. E quer dizer aqui, resumido, né? Quem reclamar de mim agora vai ver, eu vou tirar uma foto dessa. Pode tirar, varão. É de Deus. 9 a 11. Ai, meu Senhor. O plano de Deus para a salvação de Israel. O Evangelho. Os gentios. Entenda, a eleição, a glorificação, a redenção. Do 9 a 11, Paulo explica. Profundidade, e adora inclusive no final, que a gente é o hino da adoração. Profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, como inescrutáveis, insondáveis são os seus caminhos, os seus juízos. Quem conheceu, quem primeiro deu, quem por ele deu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque a gente entrou no plano de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o plano do Senhor em nós. O plano de Deus para os judeus e os gentios. O Evangelho é que produz em nós e também através de nós. 12 a 15. No 12 a 15, efeitos do Evangelho na nossa vida prática e cristã. No Evangelho eterno dentro de nós. Os nossos deveres e direitos, nossas vida comum, cotidiana, o nosso viver diário, diante do judiciário, do legislativo. Tem um outro também, qual outro? Do executivo. Olha Romanos 13. O temor de Deus, a gente invocar como igreja: Senhor, muda essa circunstância, Tu és justo, vem sobre o STF, né? Vem sobre o legislativo, vem sobre o judiciário, né? Toda autoridade é constituída por Deus. Meu Pai. 15, projetos missionários. Paulo estava num trabalho, o desejo dele era a terceira viagem missionária. Ele resume, ele fala dos projetos que ele lá no primeiro capítulo ele falou. E ele fala assim: viu, irmãos de Roma, me ajudem, me apoiem, eu vou continuar indo, eu vou continuar pregando, eu vou continuar sendo, bem coloquial, o instrumento de Deus. E eu quero que vocês, romanos, façam parte. Está entendido aí, irmão? Há uma causa, ele liga isso, o testemunho do Evangelho nele. Dá licença, isso é uma conotocidade, um enfoque de como o Evangelho na vida de Paulo se tornou. Isso, eu ainda ponho amor nas minhas palavras, até eu digo Eugênio, eu não alcancei, nem sei se eu vou alcançar. Paulo chegou a um momento que ele falou assim: o meu Evangelho. Meu Deus. Só essa expressão. Eita, muita autoridade. Ele falou: o meu Evangelho. Vou te fazer lembrança, numa cutucadinha por causa de discernimento espiritual, de guerras espirituais. Em um momento que ele estava saindo da segunda viagem missionária para a terceira, é um contexto, até histórico, espiritual, avivamento e profético. Viu? Renatinha e Flavita, que são meus alunos. E Diego. E aquele menino lá, semestre que vem. E Ana, que isso, meninozinho? Evaporou? Não pode, cara. Mas vou falar isso aqui. Paulo, em um contexto: 7 filhos de Cefas. O Satanás, na pessoinha, falou assim: eu conheço quem é Paulo, eu conheço quem é Jesus, e vocês quem são? Então, isso estou só esquentando essa profundidade de Paulo chegar ao ponto de falar: o meu Evangelho. Meu Deus, é a gente ser, os pentecostais gostam demais disso, mas vai viver a realidade. Conhecido nos céus, mas conhecido no inferno. Vamos embora, né? E por fim, 16,
Saúda os seus companheiros. Considerações, obreiros. Aqui um espírito clássico e básico. Gratidão. Gratidão e generosidade, bem coloquial, abre a porta para os céus. Força de expressão, para você entender. Paulo é grato. Paulo lembrou dos irmãos, que não eram muitos, obreiros. Ele saúda os irmãos. E no final ele abençoa, ele invoca bênçãos. Ele fala de escatologia também nas bênçãos. E nós vamos encerrar assim, nessa grandeza. E eu quero, se há liberdade, tá? Eu sei que avancei no horário, mas irmão, é inoxidável essas verdades e inexorável para acontecer em cada um de nós, casa, lar, famílias, em nome de Jesus e essa santa igreja que está aqui. Amém? Que autoridade que eu vou falar, santa igreja. Glória! Vocês são pentecostal não, irmão? Vamos lá, 16:25. É a bênção. 16:24. Por causa dessa gratidão, por causa dessa saudação, por causa desse convite para que aprofundemos, meditando, lendo, estudando, e muda a vida. Quando você mergulha em Romanos, a carta de Romanos, olha que é bênção. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar aquilo que eu falei, segundo o meu evangelho. Senhor, será que eu vou chegar nessa dimensão? Não é? Isso aqui é um convite para nós, não é? Eu não sei, só Deus sabe. Eu quero, isso, eu desejo, eu busco de alinhar ao ponto de Deus descansar em mim. Ele não fica cansado não, tá? Mas imagina o Espírito dele repousar na gente, força de expressão assim, não, filho, eu estou tão à vontade aqui, eu não preciso ficar lutando contra você. Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério aguardado em silêncio, guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto, é dado a conhecer a todas as gentes, a todas as nações, a todas as etnias, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para nos conduzi-las à obediência, à fé. 27, ao único Deus, sábio, seja toda glória, para todo sempre, por meio de Jesus Cristo, o Amém. 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 Feche os seus olhos em adoração a Deus. E eu vou pedir, nós vamos cantar a adoração, que é o que foi confessado aqui. Romanos 11, 33 a 36. Adore ao Senhor. Ficamos 1h30 contemplando as Escrituras e expondo. E isso aqui não é 1/15 potência do que eu compartilhei. Receba o convite. Aceite esse Deus grandão, poderosíssimo, vivendo em nós, para a glória de Jesus. 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 Santo Senhor. Santo Senhor.
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Por isso nós dizemos todos numa só voz: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus.